Dois assuntos precisam ser tratados nesse vídeo. Eu já vou falar sobre o programa Conversa com o Presidente dessa terça-feira, dia 18 de julho, mas antes eu preciso comentar sobre uma matéria publicada no domingo no Poder 360. Uma matéria que me deixou um tanto surpreso. A manchete dizia: advogados defendem Barroso e a livre expressão de pensamento. Grupo nega que fala do ministro sobre o bolsonarismo ter sido derrotado tenha ferido os limites da liberdade de expressão. Pode ser que diante disso você também tenha pensado: olha, seria muito incoerente se isso viesse de pessoas de esquerda, pessoas que apoiam esse governo que está controlando a liberdade de expressão das pessoas através de medidas como, por exemplo, a tentativa de regular a internet. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como um valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Pois é, seria bem incoerente. Vamos ler então o manifesto na íntegra. Nota de solidariedade. Nós, juristas e profissionais do direito de todo o país, vimos manifestar nossa solidariedade e defender o direito constitucional à livre expressão de pensamento, cuja data se comemorou no dia de ontem, 14 de julho, do cidadão Luiz Roberto Barroso, atualmente ministro do Supremo Tribunal Federal. O discurso do ministro não configurou crime de responsabilidade nenhum, razão pela qual críticas a ele não podem pretender um golpe parlamentar de impeachment manifestamente ilegal e inconstitucional, pois não houve violação dos limites à liberdade de expressão pelo ministro, ainda que considerada sua condição de juiz constitucional. Ratificamos nossa postura de combate em diversas searas contra o autoritarismo e aproveitamos o ensejo de passado mais um dia 14 para questionar ao Brasil quem mandou matar Marielle. Brasil, 15 de julho de 2023. Manifesto assinado por 30 advogados. Posicionamentos políticos à parte, confesso que mesmo não sendo advogado e sequer profissional da área do direito, me surpreende ver um grupo de profissionais da área do direito fazendo uma manifestação com afirmações acerca de violação ou não das leis, sem apresentar evidências que comprovem tais afirmações, sem sequer apresentar de qual lei estão tratando. No manifesto se fala, por exemplo, da não violação dos limites da liberdade de expressão. Ok, e qual é esse limite da liberdade de expressão, então, para que nós saibamos se foi violado ou não? E vou além para simplificar ao máximo possível essa discussão. Ao meu ver, lembrando que não sou profissional da área do direito, a fala do ministro não se trata nem de liberdade de expressão, e sim de uma questão ética e moral de um profissional que ocupa o cargo que ele ocupa. Se um juiz de futebol que atua na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, por exemplo, em determinado evento ele manifesta abertamente que ele torce, por exemplo, para o Palmeiras e que ficou muito contente porque o Palmeiras venceu o campeonato no ano passado, qual seria a reação dos milhões de fãs de futebol, principalmente dos outros clubes ao redor de todo o Brasil? Você acha que existe a possibilidade de, nesse caso hipotético, esse juiz não sofrer uma punição? Se no caso de um esporte isso já é tão claro, por que raios é que um ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil não haveria de, por questões éticas e morais, manifestar imparcialidade em todos os seus posicionamentos em função do cargo que ocupa? Bom, questionamentos feitos, deixamos de lado agora esse assunto e vamos tratar do programa Conversa com o Presidente dessa terça, dia 18 de julho. O programa foi transmitido a partir de Bruxelas, na Bélgica, onde o presidente Lula está cumprindo sua agenda de compromissos. E já destaco aqui a primeira frase de Lula no programa. Uchoa, primeiro é importante dizer para o povo brasileiro que havia 8 anos que essa reunião não acontecia. Por irresponsabilidade do golpe e depois pelo que aconteceu depois de 2018 no Brasil. Primeiro, a velha narrativa de golpe de um processo de impeachment que seguiu todos os passos previstos na Constituição, exceto pelo fato de que Dilma Rousseff não teve os seus direitos políticos cassados como deveria acontecer com quem sofre impeachment. Mas o PT ainda afirma que foi um golpe. E segundo, a velha narrativa de que o Brasil ficou isolado do mundo nos últimos anos. Vamos a algumas manchetes então. Publicado por Agência Brasil em 22 de março de 2019. Bolsonaro se reúne com 6 presidentes sul-americanos. Agora 3 matérias da CNN. Primeira publicada no dia 29 de outubro de 2021. Bolsonaro se encontra com o presidente da Itália antes da reunião do G20. E no dia seguinte, em discurso no G20, Bolsonaro destaca avanço da vacinação no Brasil e retomada econômica. E Bolsonaro se reúne com líderes mundiais em jantar na Itália. E mais uma matéria aqui publicada pela BBC News Brasil em 15 de setembro de 2022. Na ONU,
ano, o Bolsonaro se reunirá com líderes de países que somam 0,75% das exportações do Brasil. E que fique claro, não estou aqui para defender Bolsonaro, e sim para questionar Lula. Ué, o Brasil não estava isolado do mundo nos últimos 4 anos? O Brasil não tinha ficado 4 anos sem se reunir com líderes de outros países? Seguindo agora com o programa Conversa com o Presidente, destaco aqui mais uma fala de Lula. Quando a pessoa deve e não pode pagar, a pessoa fica embaixo. Só quem gosta de dever muito é rico. Tem um ditado que diz que rico tem 2 alegrias. Uma quando toma dinheiro emprestado e a outra quando não paga, sabe? Exime a postura de um presidente da República. Só quem gosta de dever muito é rico. Mas vamos a mais um trecho. Uma outra coisa que foi dessa semana também muito importante foi o Mais Médicos, né? Que foi muito anunciado, com os detalhes todos do programa, já chegaram mais de 5 mil. O Mais Médicos também, de certa maneira, uma certa libertação para muita gente, né? Você poder ter um médico próximo na tua cidade que te atenda, que era algo que existia, que funcionava, que tiraram e agora está voltando. Eu acho que é fundamental para uma família, né, saber que vai ter um acesso. Olha, né? até o final do ano, nós vamos colocar mais 28 mil médicos. Isso é uma coisa para atender 96 milhões de pessoas. O que é importante é que esses médicos não vão ficar na Avenida Paulista, não vão ficar na Avenida Copacabana, na Avenida Boa Viagem, não vão ficar em nenhuma avenida importante. Eles vão para a periferia e para a cidade do interior, para aquela cidade mais longínqua, aonde ninguém quer ir. Esses médicos vão. Por isso que é importante a gente valorizar, porque as pessoas que se dispõem aí, essas pessoas vão ter que ser remuneradas, vão ter que ser reconhecidas pelo governo, e a gente precisa valorizar muito essa gente. Mais uma vez esse assunto. Na cerimônia de ascensão do novo Mais Médicos na semana passada, Lula disse que o governo anterior encerrou um programa tão magnífico como ele citou, sem apresentar um substituto. Que eu não imaginava que um presidente ou um ministro qualquer pudesse simplesmente dizer esse programa não vai mais acontecer, tem muito comunista trabalhando na periferia desse país, nós vamos acabar com os médicos. Sem dizer o que ia colocar no lugar. O que não é verdade porque o governo anterior apresentou o Médicos pelo Brasil, que por sinal fez aquilo que Lula agora diz que precisa ser feito no Brasil. Essas pessoas vão ter que ser remuneradas, vão ter que ser reconhecidas pelo governo, e a gente precisa valorizar muito essa gente. Mas veja que, por exemplo, essa matéria publicada no site do próprio governo federal mostra que o Médicos pelo Brasil, programa da gestão anterior, aumenta em 25% a remuneração dos profissionais. Diferente do antigo programa Mais Médicos de Lula, que tinha, por exemplo, em 2017, 194 médicos cubanos na justiça pedindo para receber o seu salário integral, porque na época o Ministério da Saúde pagava cerca de R$11.500 de salário aos médicos cubanos, mas apenas R$3.000 ficava para o médico, o restante era todo repassado para o governo cubano. E aí, Lula, é essa valorização dos médicos que você pretende implantar novamente no Brasil? E para finalizar, mais uma fala de Lula que, sinceramente, não precisa nem comentários. Quem fala que quando o governo coloca dinheiro na cultura, o governo está gastando, é um bobão. Se você gostou desse vídeo, compartilhe para que mais pessoas possam saber o que está acontecendo no Brasil. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar o sininho de notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.